Olá! Na aula passada, acabamos falando mais sobre deslocamento, né? Então vamos começar a discussão de velocidades agora. Então vamos considerar o movimento unidimensional de uma partícula. Vamos imaginar que ela estava, por exemplo, no tempo 1, ela estava nessa posição x1, movimento em uma única dimensão, tá? Ao longo desse eixo x. No tempo t2, ela está nessa localização. Tempo t3, ela está aqui. Tempo t4, vou colocar ela aqui. E no tempo t5, ela voltou à mesma posição inicial. Tá? Isso aqui é uma trajetória, quer dizer, sabemos alguns pontos dessa trajetória. Tá? Eu defini o sentido crescente de x aqui para a direita. E o que queremos é justamente entender esse movimento e introduzir o conceito de velocidade. Tá? Então, a velocidade ela vai indicar o quanto andou, né, quanto foi o deslocamento por unidade de tempo. Desse jeito, podemos definir uma velocidade. Agora vou colocar aqui uma velocidade média, com essa barrinha aqui em cima. Ela vai ser a posição num determinado tempo, por exemplo, colocar aqui um tempo t1, menos a posição num tempo anterior, t0, pela diferença desse tempo. Em alguns livros, vocês vão encontrar até uma notação mais curta. Por exemplo, a posição no tempo t1 ele vai chamar de x1. A posição no tempo t0 ele vai chamar de x0. E aqui fica simplesmente t1 menos t0. Esse aqui é o tempo, o intervalo de tempo que realizou o deslocamento, e esse é quanto foi o deslocamento. Tá? Nesse exemplo que fizemos aqui em cima, vamos fazer a velocidade média indo de 1 para 2. Quem que seria? Seria a posição final, né? Posterior, então x2, menos a posição x1 sobre t2 menos t1. Note que eu defini o sentido do eixo crescente para a direita, então o meu deslocamento aumentou. Isso daqui é positivo. E o tempo que transcorreu também. Se eu for calcular a velocidade média de 1 para 5, quem será? Bom, o deslocamento nesse caso é nulo, né? Porque ele saiu e voltou para o mesmo local. Então aqui é zero, velocidade média. E se calcular então de 2 para 4. Então, essa velocidade de 2 ao 4 vai ser a posição aqui em 2, a posição em 4 está à esquerda, então ela é menor. Então, nesse caso, ela vai resultar numa velocidade média negativa. Note que nesse exemplo eu não defini onde está a minha origem, né? Ela não importa para a velocidade média. Se eu pudesse colocar a origem aqui ou aqui, ela não alteraria esses valores. Tá? O movimento, eles são geralmente relativos. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de um ônibus, numa estrada. Vamos colocar o sentido que o ônibus está indo para cá. E você, dentro do ônibus, está caminhando no deslocamento no sentido contrário. Então, a sua velocidade vai estar, se eu chamo esse aqui o meu eixo x, a sua velocidade, então a velocidade da pessoa, vai ser negativa. E a velocidade aqui do ônibus vai ser positiva, porque está no sentido positivo. Então sempre depende do referencial que você está contando. Né? Não importa muito onde está a localização da origem para achar a velocidade média, porém o sentido, né, dos eixos x, crescente, decrescente, sim. Tá? Então o sinal que vocês vão usar, sinal é muito importante, tá? Na física. Você tem que colocar o sinal correto dependendo do seu sistema de eixos. Então vamos passar desse conjunto de 5 pontos para o nosso diagrama, para a nossa trajetória, né, do espaço-tempo. Vamos desenhar aqui o equivalente ao deslocamento que vimos. Aqui, opa. Então, vamos colocar aqui intervalos regulares. E aqui os nossos tempos. A origem do meu sistema de coordenadas está aqui. Vou decidir ele aqui. T1, T2, T3, T4, T5. Vamos falar que medimos intervalos regulares de tempo. No T1, a posição estava aqui, ó, x1. Esse é o nosso tempo 1. No tempo 2, ele deslocou no sentido positivo. Aqui, ó,
x2 estava aqui, nosso ponto vai estar localizado mais ou menos aqui. No tempo t3, ele deslocou aqui, e no tempo t4, ele voltou, né, aqui, e o tempo t5, ele tinha voltado na mesma posição que ele estava no t1. Aqui. Então, eu escolhi uma origem para trabalhar, e temos a informação apenas dessa amostragem dos pontos. Aí é claro, como que vamos fazer a ligação desses pontos? Não temos, nesse exemplo que eu dei, a informação que foi dada, né, de onde ele estava localizado entre esses pontos. Mas eu vou fazer aqui uma trajetória, né, partindo da posição 1, deixa eu só mudar de cor para não misturar. Então ele partiu dessa posição, estava praticamente parado, deu tempo t1, ele começou a se deslocar. Vou tentar passar aqui pelos pontos do melhor modo possível, mas ele poderia ter feito isso. É uma possibilidade, né? Ele poderia ter feito isso, poderia ter sido uma curva mais suave, mas não temos informação aqui dentro desses intervalos. Mas o que eu quero mostrar é, por exemplo, aqui entre... aqui é t3, né? Tempo t3 e aqui é t2. Entre t2 e t3. Então, vou fazer uma ampliação, né, aqui do t2 com t3. Ele tinha esses dois pontos, né? Um aqui, outro aqui, que eu tinha desenhado essa curva aqui, ó. Mais ou menos assim. O que temos aqui é uma diferença de tempo. Ou seja, cada uma dessas medidas foi feita no intervalo ΔT de tempo, e ele sofreu um deslocamento ΔX. Sabemos que a velocidade média ela vai ser esse deslocamento pelo intervalo de tempo. Tá? Nesse caso é positivo, né? Porque o deslocamento é positivo. Porém, note que essa velocidade que eu calculei com esses dois pontos é a mesma que essa reta aqui, ó. Tentar fazer... Então, imagino que isso aqui é uma reta. Sabemos que temos um ângulo aqui que indica a inclinação dessa reta. E se determinar essa inclinação desta reta, quem que será? Será justamente ΔX sobre ΔT. Então essa velocidade, ela nada mais é que a inclinação da reta, que passa por esses dois pontos, né? O ponto T2 e o T3. Tá? Esses dois pontos aqui. Então, tudo o que precisamos é simplesmente desenhar uma reta para achar o quanto seria. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, que eu desenhei essa curva toda, qual seria a reta? Vai passar aqui pelo ponto T3, T4. O ângulo, se vocês desenharem aqui, está para baixo, né? Uma inclinação negativa. E sabemos que isso que vai resultar numa velocidade média indo de 3 para 4 seria negativa. Então, mesmo que a velocidade média, por exemplo, aqui entre os pontos 1 e 5, eu falei para vocês que esses dois aqui voltou na mesma posição, né? Então vamos fazer a nossa reta ligando esses dois. É uma horizontal. Reta horizontal, o ângulo θ aqui é nulo. Então a velocidade de 1 para 5 é igual a 0. Isso daqui, sempre lembrando, seria a velocidade média vetorial. Pois ele saiu do mesmo ponto e voltou ao mesmo ponto x1. Agora, se eu quiser a velocidade escalar, então, velocidade média escalar, vai depender do quanto caminhou. Né? O deslocamento completo. Então eu vou precisar saber quanto que ele andou de 1 para 2,
de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, para achar o deslocamento total. Note que, à medida que eu vou reduzindo esses intervalos, fazer um desenho aqui, por exemplo, desse intervalo que eu fiz aqui propositalmente, entre 3 e 4. Tempo, deslocamento, aí tínhamos no tempo T3, tempo T4, e aqui eu fiz esse desenho aqui, ó, algo parecido com isso, que ele vinha, passava por esse ponto, subia e depois descia para cá. Se eu desenhar aqui uma reta tangente entre elas, entre esses dois pontos, eu vou ter essa inclinação, essa velocidade negativa entre o tempo T3 e T4. Mas e se eu tivesse medido num tempo menor? Tá? Vamos falar que fizemos um tempo T estrela aqui no meio. Esse tempo T estrela vai estar aqui. Se eu desenhar, vou pegar uma outra cor para não misturar. Se eu desenhar a reta entre esses dois pontos, eu vou ter uma inclinação aqui com ângulo menor. Então, eu vou ter uma velocidade de 3 até a posição estrela, que é negativa, porém em módulo ela é menor do que essa aqui que tem uma inclinação maior. E o outro trecho, eu vou ter esta velocidade aqui, tá? Com essa outra inclinação para cá, muito maior em módulo que a outra. Então, vocês estão vendo que a velocidade ao longo dessa trajetória está mudando bastante. Esses dois tempos não é o suficiente. Talvez valha a pena restringir esse intervalo de tempo para um valor pequeno, tá? Então, vou abordar isso aqui no próximo vídeo, para isso aqui não ficar muito longo. Então, até o próximo.